Hoje nós vamos falar de nacionalidade portuguesa. Se você tem curiosidade para saber como que você faz para dar entrada na sua, quanto tempo que demora, quais os documentos que são necessários, fique nesse vídeo até o final e você vai saber tudo, passo a passo, tudo que eu fiz, tudo como é que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês, tá bom? E antes de começar o vídeo, não deixe de curtir e comentar para dar engajamento para esse canal. Gente, hoje eu vou falar para vocês sobre nacionalidade portuguesa, por quê? Porque todo mundo sabe que eu morei em Portugal há muitos anos, todo mundo entre aspas, né? Os meus inscritos que estão aqui há mais tempo sabem que eu morei em Portugal durante quase 10 anos e trabalhei lá declarado durante mais de 6 anos e retornei para o Brasil, fiquei no Brasil por um período de mais ou menos 5 anos, creio que acho que foi quase 5 anos, e retornei para Portugal. Só que, entretanto, antes de eu ir para o Brasil, eu tive a minha filha lá. A minha filha Isadora nasceu em Portugal em 2011. Então, como eu já tinha 5 anos de contrato declarado, que a gente falava de visto, né? Antigamente a gente falava visto. Eu já tinha trabalhado mais de 5 anos com os descontos certinho na Segurança Social. Aí a Isadora já teve direito a nascer com a nacionalidade portuguesa dela. Ela já nasceu com BI e pronto. E antes de eu ir para o Brasil, eu dei entrada na conservatória no BI dela. Aí, no caso, quando eu voltei para Portugal, eu só atualizei o BI da Isadora e peguei documento através dela, em 2016. Eu peguei o meu documento e o meu marido pegou o documento dele através da Isadora. O documento que dá direito é só a residência, tá, gente? Para pegar nacionalidade, filho não passa para pai, tá bom? É só pai que passa para filho, mas o filho não passa para pai. A nacionalidade, mas te dá direito à residência, tá? Então, eu peguei minha residência em 2016, depois a gente veio para a Bélgica e a gente continuou, mas só que eu entrei dependente do meu marido. Então, eu não precisava trabalhar para declarar na Segurança Social, somente o meu marido. Então, esse tempo que eu fiquei aqui, quando chegava a altura de renovar a residência, ele sempre trabalhou por empresa portuguesa e sempre fez os descontos lá, tudo direitinho. Mantemos o nosso endereço lá atualizado, telefone, tudo direitinho. Então, depois de um certo tempo, eu creio que depois de 4 anos, o meu marido deu entrada na nacionalidade dele e saiu com 1 ano. A minha, eu dei entrada em 2021, perdão, ano passado, em julho do ano passado, e saiu agora em 2022. Demorou mais tempo a minha nacionalidade, por quê? Porque com a guerra na Ucrânia, os ucranianos foram em massa para lá e eles deram prioridade a essas pessoas refugiadas, que com certeza, né, é uma situação de emergência e com certeza eles pararam tudo para estar dando prioridade para fazer os documentos desses refugiados. E eu, por que eu não pude pegar a minha nacionalidade através do meu marido? Até poderia, mas demoraria muito mais tempo e o processo ia ser muito mais burocrático. Mas como eu também já tinha os meus descontos, dessa vez que eu vim, eu também trabalhei, mas não foi um espaço tão longo. Mas como os meus descontos já estavam lá, eles usaram esses descontos de 2002 até 2010, usaram esses descontos que eu tive durante esses anos para estar dando entrada na minha nacionalidade. A minha nacionalidade saiu no mês passado, então foi quase 1 ano e meio de espera. Mas, gente, cada caso é um caso. Há pessoas que com 5 meses estão com a nacionalidade na mão, há pessoas que com 6 meses estão com a nacionalidade na mão. E como que você dá entrada na sua nacionalidade? Como é que você faz esse pedido? Em primeiro lugar, você tem que ter 2 residências de 2 anos e uma de 1 ano, porque a primeira que a gente pega, a residência portuguesa, geralmente, não é regra geral, mas geralmente a gente pega a primeira residência de 1 ano. Aí depois você troca por uma de 2 anos e depois você troca pela a terceira de 2 anos também. Mas você não precisa deixar essa última finalizar a validade dela para você dar entrada na sua nacionalidade. Quando tiver faltando aí mais ou menos 1 ano para finalizar a sua residência, você vai e dá entrada
na sua nacionalidade. Por quê? Porque você só pode pegar a nacionalidade se a sua residência estiver válida, tá? Então, você deu entrada na nacionalidade, tá faltando aí mais ou menos um ano para finalizar a sua residência, a sua última residência, você pode dar entrada na conservatória, você vai precisar de uma certidão de inteiro teor, se você tirar só, por você mesma, como foi eu, uma certidão de inteiro teor, a certidão de casamento, né? E comprovativo de morada. Foi isso que me pediram unicamente. E esperar. Há casos que vai muito rápido, há casos que não. Depende do setor que você vai fazer o pedido. Se for grandes centros como Lisboa e Porto, demora mais, tá, gente? Porque a gente entende que o aglomerado de imigrantes nessas áreas são maiores. Então, a minha dica é você escolher sempre as aldeias, as cidades menores, porque ali o processo ele vai mais rápido, tá? Mas se você pegar uma conservatória do centro de Lisboa, do centro do Porto, do centro do Algarve, ou essas cidades maiores, eu creio que vai demorar um pouco mais, porque tem muito imigrante, tá? Mas você procura ali uma da sua região que você sabe que não tem tantos brasileiros assim, tantos imigrantes assim, e você você pode dar a sua entrada, tá? Lembrando que antes de você procurar a conservatória, você tem que saber se vai aceitar o seu pedido, porque se for muito longe do seu endereço, não condiz muito com a realidade. Então, é melhor você se informar. No meu caso, eu fiz mais perto da onde eu morava, não teve problema nenhum, mas eu conheço pessoas que já fez mais distante de casa, também não teve. Mas é melhor você se informar na conservatória antes de você dar entrada na papelada, tá bom, gente? E se você tiver filhos, eu tenho a minha filha mais nova, que ela nasceu na Bélgica, mas ela não tem documento belga, porque na época que ela nasceu eu ainda não tinha documentos aqui. Então, o que ela é? Ela é brasileira. Ela é brasileira e agora que eu e o pai dela temos a nacionalidade portuguesa, nós podemos fazer o pedido para ela também. Aqui na Bélgica, ela já tem a residência belga dela, já tem os documentos dela tudo em ordem. Mas a nacionalidade portuguesa a gente tem que fazer o pedido agora. É um processo também que não é muito rápido, demora um pouquinho, mas é preciso ser feito, porque assim todo mundo tem direito a usufruir dos mesmos benefícios, né? Que ter nacionalidade, uma segunda nacionalidade é muito importante, principalmente para nós que somos imigrantes, que moramos fora do Brasil. A gente pode voltar para o Brasil, mas se enjoou de estar no Brasil, eu quero voltar para a Europa, pode vir de boa, você pode estar renovando a sua nacionalidade de 5 em 5 anos, você pode renovar diretamente do Brasil mesmo, se você estiver aí, não precisa vir cá, e você pode ir para os Estados Unidos, você pode passar lá até 3 meses com a sua nacionalidade, depois você volta para cá, e é uma questão de você escolher aí o melhor país para você morar. Os Estados Unidos não facilita documentos para quem tem a nacionalidade portuguesa ou nenhuma outra, nem a italiana, nem outro tipo de nacionalidade europeia, tá, gente? Facilita a entrada, porque se você tiver nacionalidade europeia, você tira o seu visto para os Estados Unidos com muita facilidade. Mas é como qualquer outro tipo de visto, para qualquer outro tipo de pessoa. É aquele visto que você vai, mas até 90 dias você tem que deixar o país, porque senão você fica lá ilegal, tá? Outra coisa, se você já está em Portugal, mas você tem a residência, você tem medo de sair de Portugal para vir para a Bélgica, com medo disso atrapalhar o seu processo, no início, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, no início, eu nunca tinha ouvido falar que nenhum brasileiro que estava aqui nessa situação teve problema. Mas esse ano de 2022 já é a terceira pessoa que vai lá no CEF de Lisboa dar entrada no documento e não consegue.
porque o CEF descobriu que eles moravam aqui e mesmo fazendo os descontos lá, mesmo deixando o endereço lá, mesmo tudo certinho lá, não conseguiram renovar a residência. Tiveram que mudar para lá e comprovar a morada em Portugal para estar dando entrada no processo novamente. Então, você que está aí faltando pouco tempo para fazer o pedido da sua nacionalidade, então espere um pouco mais, ou então você vir diretamente contratado por uma empresa portuguesa. Assim não dá problema, tá, gente? Porque tem diferença de você vir prestar serviço diretamente de Portugal contratado, do que você vir por conta própria e começar a trabalhar aqui, procurar trabalho aqui na Bélgica, e mesmo que você trabalhe numa empresa portuguesa aqui, não é a mesma coisa, ok? Porque quando você sai diretamente de Portugal para vir já contratado, você já vem com seu documento, com seu contrato, você já vem tudo certinho, a Segurança Social já fica sabendo para onde tu vai, quanto tempo tu vai ficar e qual o tempo que você vai retornar, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre residência portuguesa, é só procurar aqui na lupinha, mas se você não achar, me pergunta lá no direct do Instagram ou então aqui mesmo nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Mas é isso então, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, mas se vocês ainda ficaram com alguma dúvida que eu não falei aqui, porque é muita informação e às vezes eu não consigo transmitir tudo aquilo que eu quero, porque eu vou lembrando e eu vou falando, mas se eu não toquei em algum ponto que você tem curiosidade, me pergunta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima semana, em nome de Jesus. Até a próxima.